Dali que dali, rapaziada, mais um dia, mais uma arena. Hoje eu tô com o meu convidado ilustre, Diego. Não tô ilustre, ele tá sempre comigo, mas se apresenta. Eu sou o Diego, né, e bem-vindo a mais um programa do Arena Cash. E agora, realmente, um convidado ilustre, o grande Vitão. Muito obrigado pelo ilustre. Boa tarde, boa noite aí, pessoal. Hoje a gente vai apresentar um quadro pra vocês, que o nome dele é Por Onde Andou. A gente vai falar um pouquinho de jogadores antigos, da década de 80, 90, mais ou menos. E a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, falar um pouquinho da carreira, bem pouquinho mesmo. E no finalzinho a gente vai falar por onde eles estão agora ou as últimas notícias que a gente tem deles. Primeiro que a gente vai começar, Diego. Vamos começar pelo grande Tonhão, né, um zagueiro do Palmeiras. O Vitor deve conhecer muito bem ele, né? Adoro o Tonhão, cara. A gente pegou grande parte do povo do Palmeiras porque a gente sabia que o Vitor ia saber. Mesmo a gente sendo palmeirense também, mas... Tonhão, velho. Fala aí, depois eu falo dele. Fala aí, Diego. Tonhão, ele teve ali seus principais títulos jogados pelo Palmeiras, o Paulista, a Rio São Paulo e o Brasileiro de 93. Ó. Junto com o Paulista e o Brasileiro de 94. Não sei se o Vitor deve ter acompanhado, né, esses títulos dele. Foi, o primeiro título que eu vi do Palmeiras foi o Paulistão de 93. Nesse jogo da final, o Palmeiras fez 4-0. O Tonhão era meio grosso, ruinzinho, mas ele tinha muita fibra, muita garra, né? Muita raça, né? Muita. Tipo, ele era meio que o Felipe Melo, vamos dizer assim. Não, o Felipe Melo é bom. Não, assim, em questão de porte físico, né? O Tonhão era forte. Quem que ele lembraria hoje? Sabe aquele zagueiro ruim, mas que dava alma pelo time, né? Gattuso. E nesse jogo aí que o Palmeiras foi campeão paulista em 93, foi 4-0. Ele pega contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Ele pega uma bola na área do Palmeiras, ele leva até a área do Corinthians. O Ronaldo, vocês devem conhecer o Ronaldo, né, que faz o programa com o Neto. Sim, eu não sei o nome, não lembro. Jogo aberto, né? É. Isso. E aí o Ronaldo faz uma falta nele e o Tonhão é expulso injustamente. O Tonhão, ele é cria do Palmeiras, o primeiro jogo dele Palmeiras foi em 89. Só que ele deu muito azar, porque ele pegou a época da fila, né? O Palmeiras ficou 16 anos sem ganhar um título. E a torcida pegava muito no pé dele. Mas aí, como vocês falaram, né? Ele foi campeão paulista, Rio, São Paulo e Brasileiro em 93. Em cima do maior rival. Em cima do maior rival, né? Contra o Brasileiro foi em cima do Vitória. E aí ele foi campeão paulista em 94, que foi pontos corridos. E aí o Brasileiro também de 94 contra a Gambazada, né? Gambazada sempre perde pra nós. Freguês. Mas o Tonhão, tenho muitas boas lembranças, muita memória afetiva boa dele. E agora a gente vai falar do Djalma Feitosa Dias. Pros íntimos, né, palmeirenses, Djalminha. o grande ídolo de Djalminha. O Vitor, ele disse antes da gente começar a gravar que na hora do Djalminha ele ia... É assim, eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco polêmica e tal. Eu acho o Neymar um excelente jogador. O Neymar é bom. Sim. Mas quem viu o Djalminha jogar o fino ali da década de 90, cara, dá até pena de vocês. Djalminha, o Hernani veio falar comigo assim, se eu achava o Djalminha o maior camisa 10 que eu já vi, né? É que tem um francês, eu não sei se vocês vão se lembrar dele, o Zidane. Zidane jogou muito também. Zidane, assim, eu não sei se foi o Zidane ou o Djalminha o maior 10 que eu vi. Aí o Ronaldinho Gaúcho, né, na temporada ali 2005, 2006, ele fez uma temporada... O auge dele. Nossa, aquela temporada ele só não fez chover, cara. Acho que foi do Ronaldinho Gaúcho foi em 2005, 2006. Ele acabava. Foi o ano que até a torcida do Real aplaudiu ele no Santiago Bernabéu, né? Mas assim, o Djalminha, ele tinha uma classe, uma categoria, ele é um gênio da bola. Ele era, assim, eu vi, né, quando eu tava pesquisando sobre, que ele era chamado de mago do meio campo. Mago. O Djalminha, ele tinha muita classe. Eu não consigo ter nenhum paralelo de algum jogador hoje parecido com o Djalminha, cara. Eu sou palmeirense, eu gosto muito do Veiga, por exemplo. O Valdívia também, né? O Valdívia? Nossa. Valdívia. O problema do Valdívia é que ele era bêbado, né? Ele era bêbado e ele era que nem papel, era que nem papel. Mas o Valdívia salvou o Palmeiras em 2014, hein? Ele era os momentos de alegria do palmeirense. Então, São Paulo tem o Lucas, que é muito bom. O Corinthians não tem ninguém, né? O Flamengo tem o Arrascaeta, o Dela Cruz. Mas é opinião, né? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Pra você, assim, o Djalminha no auge jogou mais que o Neymar? É que são posições diferentes e Neymar o Neymar ponta. tem muito mais exposição do que o Djalminha, né? Naquela época não tinha redes sociais e tal.
Djalminha era muito esquentado. Ele não foi para a Copa de 98, eu não lembro exatamente. Eu acho que ele deu uma cabeçada num treino no La Coruña. Para vocês verem, Espanha você tem 2 grandes times, que é o Barça e o Real Madrid. O Atlético de Madrid, vez ou outra, ganha alguma coisinha. Uma La Liga, uma Copa da Espanha. O La Coruña em 98, com o Djalminha e o Mauro Silva, que foi volante do Tetra da seleção brasileira, eles foram campeões espanhóis, cara. Assim, pô, em cima do Real Madrid e do Barcelona, então não é cara. pouca coisa. O Djalminha jogou no Flamengo. Tô me estendendo, assim, o melhor time que eu vi do Palmeiras e que eu vi na minha vida foi o time do Palmeiras de 96. Pô, esse time é o time dos 100 gols, né, no começo da temporada. Esse time fez 102 gols em 30 jogos. É muita coisa. Foi uma pena que a Parmalat desmontou esse time, né? A Parmalat... Vendeu Rivaldo. Ó, o time era Veloso, Cláudio, Sandro, Kleber e Júnior. Flávio Conceição... O Cafu ele vem depois. Era o Cláudio, lateral. Começa o Cláudio. Aí o Cafu foi vendido do São Paulo pro... Palmeiras. Não, ele foi vendido para um time lá da Espanha. Agora não lembro se foi La Coruña. Foi um time da Espanha. Aí o São Paulo, com inveja, fez uma cláusula que podia vender para qualquer time, menos para o Palmeiras. O que a Parmalat fez? A Parmalat patrocinava o Juventude. Aí comprou o Cafu pro Juventude e depois repassou pro Palmeiras. Mas nesse time de 96, o lateral direito era o Cláudio. Aí o meu campo era o Flávio Conceição, Amaral, Rivaldo, Djalminha, Luizão e Miller. Assim. É um time absurdo. Que time é esse, cara? Assim, você parar pra ver, né? Foi uma pena que desmontou. Mas eu acho que todo... Assim, se esse time tivesse se mantido até o final da temporada, o Palmeiras ia pegar todos os títulos. Ele ia ser literalmente o jacaré de títulos naquela temporada. Em 96, o campeão do mundo foi a Juventus contra o River. Aí o Palmeiras poderia ser campeão brasileiro e ia jogar em 97. Em 97, o campeão do mundo foi o Bayern contra o Cruzeiro. Se o Palmeiras tivesse mantido esse time, ia ganhar todos os campeonatos. E assim, né, para não me estender tanto, eu acho que a voz, a entonação, a linguagem corporal fala muito também, né? Sim, sim. Então, o amor, o afeto que eu tenho pelo Djalminha, acho que demonstra que jogador ele foi, cara. Foi o 10 que você viu jogar, né? É que assim, né, tem outro, que é o Alex, cara. O Alex também. O Alex, eu sei, o Alex. Eu acho que o Alex ele é muito injustiçado, principalmente aqui no Brasil. Na de 2002 ele não foi convocado para a Copa de 2002. O Felipão até hoje não explicou isso, foi uma maldade com o Alex. Aquela seleção foi muito boa de 2002, né? Mas o Alex tinha vaga. Mas eu não sei, cara. Eu acho que entre Alex e Djalminha e Rivaldo e o Ronaldinho, eu ficaria com o Djalminha, cara. E eu tenho 40 anos. Eu acho que muitas pessoas na minha faixa de idade escolheriam o Djalminha, cara. O Djalminha, assim, pelo que eu vi, né, eu tava vendo antes de começar também, quando eu pesquisei ele mesmo, eu vi alguns jogos dele pelo La Coruña. Pô, cara, que jogador, cada drible que ele dava era... Desconcertava o jogador. Ele desconcertava. Você falou a palavra certa, ele desconcertava. Depois que vocês curtirem, aí dá o like e tal, assistir tudo, aí digita no YouTube assim, Djalminha, gol de pênalti, cavadinha. É verdade. Eu ia comentar sobre. Ele que apresentou o pênalti de cavadinha pro Brasil. Ele que mostrou pro Brasil que existia o pênalti de cavadinha. Aí grande parte dos brasileiros acharam que ele tinha inventado o pênalti de cavadinha. É que tem muita gente já que inventou o pênalti de cavadinha foi o Marcelinho Carioca, mas não, o Djalminha já fazia isso antes. Djalminha já fazia ele foi o que apresentou pro Brasil. E acho que pro mundo, eu não lembro de cavadinha em pênalti antes do Djalminha não, cara. A Djalminha tá no coração, velho. Assim, ele, além do Palmeiras, né, o Vitor comentou que ele jogou pelo Flamengo e, pelo que eu lembro, ele jogou no Guarani também. Foram passagens até que curtas, né? O Palmeiras foi em 96 e 97, mas ele conseguiu, vocês viram, né, o Vitor como palmeirense roxo, ele guardou o Djalminha no coração mesmo, ele jogando só 2 anos pelo Palmeiras. Pra ter uma noção, em 96 o Palmeiras desmonta esse time, o Djalminha fica em 97. O Vasco da Gama, eu não sei qual é a relação que vocês têm afetiva com o Vasco,
Porque vocês pegaram uma época muito ruim do Vasco, né? Caiu Sim, 4 sim. vezes já. Mas o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, tem a quinta maior torcida do Brasil. Tá Sim. numa das suas piores fases, né? Mas é um time gigante. Gigantesco. E em 97, o Eurico Miranda, ele montou uma verdadeira seleção do Vasco. O Vasco foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores Em 98 foi campeão. No Mundial eles enfrentavam o Real. Assim, uma maldade o Vasco ter perdido aquele jogo. Era merecido eles terem ganhado. Sim. Eu tô falando isso porque o time de 97 do Palmeiras era bom, mas não era tão bom quanto o de 96. O Djalminha carregou nas costas. O Djalminha e o Euler, né? É. Mas- O time de 99, Vitor, pra você, Ah, jogou melhor ou Virou não conseguiu meio que chegar aos pés de sobre 96? o Palmeiras, né? não, o melhor time que eu vi foi o de 96. A questão do time de 99 é assim, você tinha jogadores muito clássicos. Você tinha um centroavante que era meio grossão, que era o Oséias, mas o time era muito... Era o time do Alex. É. Então você tinha jogadores clássicos, mas aí você tinha um técnico, que era o Felipão, que era um brucutu. Então assim, eu acho... Ele sabia moldar o time. Mas muito defensivo. É. E aquele time era um time Ofensivo. pra Pra ataque. ofensivo. Então o Palmeiras de 99 era um pouco travado, eu acho, nessa questão. Eu amo o Felipão. Tinha jogadores muito bons, muito rápidos. O Alex mesmo. O Paulo Zinho, Nunes. o César Sampaio, o Marcão, né, o goleiro. Eu amo o Felipão, meu filho Luiz Felipe é uma homenagem ao Felipão, mas eu tenho certeza, pra mim, se aquele time fosse treinado pelo Luxemburgo, Pô. aí ia ser uma academia mesmo, como é o apelido do Palmeiras, né? É. Mas pra finalizar, meio que o Djalminha, pra gente partir pra outro, hoje, com seus 53 anos de idade, ele tá sendo um dos comentaristas da ESPN e até apresentando o programa por lá. E um bom comentarista, viu? Eu acho difícil você pegar aí jogadores que são bons. Eu gosto do Djalminha, eu gosto do Zé Elias como comentarista. Tem E jogador. ser um bom comentarista sem ser clubista, Sem né? ser Sem ser clubista. clubista, é. É difícil ter um comentarista que não seja clubista hoje em dia. Aproveitando aí, eu não sei se vocês gostavam dele, eu vou fazer uma homenagem ao Antero Greco. Antero Greco é um dos maiores comentaristas esportistas de esporte do Brasil. Eu adorava porque ele faleceu, acho que tem umas 2 semanas atrás. Sim. Aí fica homenagem aí da Rádio Cocoricó. A E do próprio Coronel, né? Da Coronel, essa grande figura, Antero Greco, muito Um bom. dos maiores comentaristas que o Brasil já teve. Sim. Me fez muito dar muitas risadas na época. Ele é um amigão, Ele é um né? amigão. É. Muito bom. Vamos pro próximo, Diegão? Túlio Ser o Maravilha. Túlio. Túlio Maravilha. Ele aí que foi 3 vezes O Vitor. artilheiro do Agora, Brasileirão. agora em o Vitor, 89. ele não vai saber comentar tanto porque o Túlio era mais do Botafogo. Mas eu acredito que o Vitor já tenha pegado uns jogos dele ali que... Contra o Palmeiras, né? Olha, o Túlio Maravilha, eu vou contar um segredo que eu não deveria contar, cara. Eu só uso o camisa do Palmeiras, mas em 95, o Botafogo tinha um patrocinador aqui, era verde, é um refrigerante, não sei se vocês já viram. 7-Up, né? 7-Up. Aí, meu pai comprou a camisa do Botafogo e eu usei a camisa do Botafogo muito por causa do Túlio. O Túlio era falastrão, da zoeira, assim, mas um excelente atacante. Atacante de área. Era aquele cara que, assim... Esperava a bola. Esperar a bola, era gol. Jogou em um monte de time aí. Eu não gosto da expressão time pequeno, né? Mas ele rodou o Brasil, muito. jogou muito o Brasil. segunda, terceira divisão de vários estados, porque ele queria chegar nos 1000 gols, né? Pra ele fez 1000 gols. Quer uma curiosidade legal? Eu não tenho muita certeza se ele fez esses 1000 gols, não. Uma curiosidade legal. Ele foi artilheiro de 3... Ele tem um recorde, né? Foi Ele foi artilheiro artilheiro das 3... 3 principais ligas do Brasil. das 3 principais ligas do Brasil. Série Série A. A, Série B e a Série C. E ele foi artilheiro da Série C 2 vezes. Mas ele, sim, um atacante muito bom. Hoje, se ele estiver jogando, eu aceitaria ele no Palmeiras sem o menor problema. Ele, pelo jeito que você fala, ele não era um atacante de área travado, mas ele Fazia o seu papel. ele fazia o papel dele, de Deixa eu certa ver. forma. Eu acho que ele lembra um pouco o Caleri, velho. Ah, O Caleri eu acho sim. melhor que o Túlio, mas o perfil do Caleri. Ressaltando, o Caleri eu acho melhor que o Túlio. Porque, assim, na época não tinha muito essa questão de internet e tal, a gente não conseguia acompanhar muito ele, né? A questão das redes sociais ajuda muito na exposição midiática, né? Mas pra Ajuda você também que- a descobrir mais jogadores, né? Isso. Mas para você que acompanhou, você consegue dar seu adendo sobre ele.
Ah, com certeza. O Túlio jogou muita bola. É que, assim, ele era muito brincalhão. Eu não quero criar nenhum estereótipo e tal, mas na época você tinha o Renato Gaúcho lá no Rio, você tinha o Renato, o Túlio, aí você tinha o Edmundo, que foi pro Flamengo depois. Aí você tinha o Romário. Os famigerados bad boys da época. Os bad boys, exatamente. Mas foram excelentes jogadores. Eu acho que o Túlio hoje, se o Túlio jogasse num Palmeiras, aí que tá acertadinho, se o Túlio jogasse no Flamengo aí, eu acho que ele fazia mais igual que o Pedro, hein? Fazia. Apesar que eu gosto muito do Pedro, né? O Pedro é um centroavante bom. Mas o Túlio foi um excelente camisa 9. Excelente. Pelo jeito que você fala, era bonito, era aprazível aos olhos de ver o Túlio jogando. Só que também um adendo aí aos santistas e tal. Um abraço, professor Alan, né? Vocês tiveram aula com o Alan, né? Sim. Grande santista aqui do Coronel. O Botafogo de 95, campeão brasileiro, foi, se não o maior, um dos maiores roubos que teve na história do futebol brasileiro, viu? Depois vocês procuram na internet. Foi 2-1 a final, se eu não me engano. Teve um gol impedido, o juiz deu. O Santos fez 2 gols legais, o juiz não deu. Teve um pênalti claríssimo, foi um dos maiores roubos da história. O maior roubo é 2005, quando voltava um monte de jogo pro Corinthians ser campeão em vez do Inter. Mas enfim, né? Ignoramos isso. É uma outra questão. Se na época tivesse a tecnologia do VAR, poderia ser muito diferente, muitos resultados diferentes. Vocês perceberam que o Corinthians não ganha mais nada, né? E voltando ao assunto do Palmeiras de novo, sem se prolongar tanto, 99 contra o Manchester United mesmo. Se tivesse VAR... O Alex fez um gol legal, ele sai de trás da zaga e aquele famigerado Bandeirinha anula o gol. Se tivesse VAR, o Palmeiras tinha empatado. O nosso amado Bandeirinha. Mas erros acontecem, né? São coisas... não dá pra alterar o passado, infelizmente, né? São os ICs do futebol. Tem muitos. Agora vocês vão falar de um dos meus maiores ídolos, velho. Marcos Aurélio Galeano. Ou pros palmeirenses ou amantes de futebol, o Galeano. Um zagueiro que normalmente atuava quando era preciso, atuava na volância. E uma curiosidade legal, ele foi o 11º jogador, por um tempo, com mais jogos pelo Palmeiras. 442, mais ou menos. O Galeano? O Galeano. Só que ele perdeu a vaga pro Marcão. Não, quem tem mais jogos pelo Palmeiras é o Ademir da Guia, hein? Ele tava na lista, assim. Ele tava entendi. na lista. 11º, verdade. O jogador que tem mais jogos com a camisa do Palmeiras é o Ademir da Guia, 901 jogos. Galeano, ele era grosso, ele era ruim, que dava dó. Mas esse cara, se precisasse comer grama, ele comia grama. Se precisasse arrastar a cara na terra, ele arrastava. Dava o sangue pelo time. Dava o sangue. E eu gosto muito do Galeano, porque, na minha humilde opinião, o gol mais importante da história do Palmeiras aconteceu no dia 6 de junho de 2000. Palmeiras 4, Corinthians... Palmeiras 3, Corinthians 2, semifinal da Libertadores. O primeiro jogo, o Corinthians enfiou 4-3 pro Palmeiras. Fez 1-0, o Palmeiras empatou. Aí os caras fizeram 3-1, acharam que o jogo estava ganho. O Palmeiras empata 3-3. O Vampeta me acerta um chute que toca no Roque Júnior, a bola encobre. Vampeta também era outro, hein? O Vampeta jogou muita bola. Aí na volta, os corintianos tudo já falando que o Corinthians estava classificado. O Palmeiras vai lá e faz 3-2, só que o Palmeiras faz 1-0 com o Euler. Aí o Corinthians empata com 2 gols do Luizão. Aí o Alex faz o segundo gol. Aí o São Galeano faz o terceiro gol. Nós vamos para os pênaltis, o Marcelinho erra, o Marcos pega e nós passamos para a final. O gol mais importante. Santo Marcos. E outra coisa, o Galeano muito injustiçado pela torcida do Palmeiras. Muito injustiçado. Porque ele podia ser ruim. Mas eu preferia 10 Galeanos no meu time do que um Neymar chinelinho. Todo respeito ao Neymar. Essa geração de Neymar 7, eu nunca vou entender, cara. Desculpa. Corrigindo um erro, que não foi tão erro, foram 477 jogos. Ele foi conhecido também como o Senhor Palmeiras, porque ele atuou por muitos e muitos anos pelo Palmeiras. E ele foi o zagueiro da primeira Libertadores do Palmeiras. Ele jogou em 2000 e 2001. Só foi parado pelo Boca, infelizmente. E 2 jogos roubados. Pode ver que no YouTube aí. Na final contra o Boca aqui no Morumbi, o Asprilla tem um pênalti que o juiz não dá. E em 2001 tinha um jornal chamado Lance.
Palmeiras Ainda tem, empatou. eu acho. Tem um lance ainda? Ainda tem. Empatou 2x2 lá na Bomboneira. A capa do lance foi mão maior que a boca. A mão maior que a boca. Do roubo que o Palmeiras sofreu em La Bomboneira na semifinal de 2001. Aquele jogo era pra ter sido 3x1 pro Palmeiras. Acabou 2x2 por causa da... É que eu fico brabo, cara. Argentina na Libertadores. Argentina na Libertadores. É, assim, eu ia falar, é igual Corinthians e Boca, os caras não ganham mais nada. Tem VAR, agora Assim já que era. chegou o VAR, não ganharam mais Não vão ganhar nada. mais nada. Gente, eu não tô sendo clubista porque eu sou apresentador do programa. Eu não Ah, não. posso. Eu não posso. Mas com 2 palmeirenses à minha volta, não tem como. Então sem o VAR, o Corinthians e o Boca não ganham mais nada, cara. Ó, mas assim, Boca e nem a Argentina. Nenhum time argentino ganha nada. eu não estou sendo clubista, é um fato. Depois do VAR, os gambá... Vocês sabem qual é o apelido do Boca lá na Argentina? Los Bosteiros. Los Bosteiros. Porque a La Bombonera, o estádio do Boca, antes da construção, ali era uma... Esterco serve para fazer adubo, essas Sim, coisas. sim, sim. E era um local onde tinha esterco, então eles são chamados de Los Bosteiros. Por conta disso. Como o River Plate são Los Galinhas, né? Porque era um galinheiro. Não, porque eles são amarelões. Ah! O River ganhou algumas coisinhas esses anos pra trás. O River tinha ganhado 2 Libertadores só. Mas enfim, né? Pessoal, foi muito bacana. Eu vou me retirar, tá? Não, eu tenho que ir lá claro, a na gente vai- coordenação. Obrigado pela... Finalizem. Muito obrigado pelo Obrigado pela convite. participação. Você ajudou a gente bastante aqui. E- Porque você estava na época dos jogadores. E é o seguinte, os alunos do Coronel são maravilhosos, viu? É aqui, né? Vocês são maravilhosos. A Rádio Cocoricó é sensacional, excelente. Acreditem nos alunos, tá, pessoal? Tamo junto, valeu. Assim, agora que o Vitor foi embora, a gente vai dar uma passada por cima do mundo do futebol, né? Pra não passar em branco. Resumo da Na Liberta, semana, né? sim, o resumo da Liberta, do Brasileirão. E sobre a final da Champions. As chaves. O chaveamento. A final da Champions, a gente sabe que o Real Madrid foi campeão e conseguiu lá... Não sei, cara, como que fala isso em espanhol, mas foi a 15ª conquista La quinta... La 15ª orelhuda do Real Madrid. Eles conseguiram com 2-0 pra cima do Borussia Dortmund. E Marco Reus, com todo respeito a você é uma galinha preta, cara. Deste o Foi só show, você entrar que o Real Madrid perdeu, que o Real Madrid fez o primeiro gol. Mas é isso, gente. Fazer o quê, né? Mas o que? O futebol, né? O futebol é injusto às vezes. Na Libertadores, a gente teve o chaveamento, né, das oitavas. A gente vai falar só sobre os brasileiros, porque são os únicos que eu lembro, cara. Começar aí, ó, pro São Lourenço e Atlético Mineiro. A gente não vai dar, a gente só vai falar por cima. A gente vai falar quem tem mais. São Lourenço e Atlético Mineiro. Fluminense pode pegar ou The Strongest ou Grêmio. Um grande confronto aí, Grêmio e Fluminense. Vamos falar do São Paulo. São Paulo vai pegar o Nacional do... Já passou? Esse já passou já. Agora, pra mim, o maior confronto dessas oitavas de final... Palmeiras e Botafogo. Palmeiras. Esse é o mais difícil, cara. Porque é um time em reconstrução que tá indo muito bem no Brasileirão. Na Libertadores, a gente não pode merecer os caras. Porque, assim, no ano passado eles fizeram um trabalho ótimo. Pena que pegaram o Abel Ferreira, né? Pipocar. Pegaram o Abel Ferreira. Pegaram um certo português aí, pegaram de novo. E existe, assim, eu como palmeirense eu falo, eu tô trancado, cara. Eu vou falar a verdade, eu tô trancado, eu tô confiante do Palmeiras, mas eu tenho medo do Palmeiras, não do Botafogo, cara. Porque do jeito que o Palmeiras se apresentou nesses últimos tempos, ele não tá tão aprazível, não. Pra mim, até lá, assim, eu acho que dá pra arrumar o futebol do Palmeiras. Juntamente com o Felipe Anderson, que vai chegar, e o Dudu, né, que tá voltando de lesão. Bruno Pra Rodrigues também, que pode voltar, né? Não, ele vai demorar mais um tempo pra que ele zona de novo. Pra mim, o Palmeiras passa. E Mas também vai ser tá- um confronto muito complicado. Muito difícil de tudo. Eu acho que é o confronto mais difícil da Libertadores. Sim. E pra finalizar, né, o Flamengo vai pegar o Bolívar. Fácil Um também. confronto Fácil também, mas... É só a altitude não atrapalhar, né? Pegamos o Bolívar. Pegamos o Bolívar! E no Brasileirão, nada fora dos comuns. Palmeiras ganhou, Flamengo ganhou e assim por diante. O Brasileirão segue a normalidade como sempre. Rapaziada, eu quero muito agradecer a vocês que assistiram a gente até aqui. E finalizando esse arena, É isso.
Tchau. Até o próximo Arena.